Bom, bem-vindos ao encontro de hoje. Vamos a continuar con las integrales de línea, más alguna teoría previa que precisamos. Entonces vamos a comenzar primero con un concepto que a gente ya vio. Es referido a lo que vamos a entender por un campo conservativo. Eso aquí es importantísimo. Cuando un campo conservativo, cuando existe una función cualquier, tal que o campo dado puede ser escrito como gradiente de esa función. Si es posible encontrar esa función tal que el gradiente de ella sea igual al campo inicial, esa función es llamada función potencial y el campo es dito conservativo. Al final de la aula vamos a ver por qué, vem da física. Entonces es importante saber cuándo un campo es conservativo porque muchos de los resultados que vamos a ver están relacionados con ese concepto. Si el campo for conservativo, vamos a poder hacer algunas deducciones. Y si no es conservativo, no podríamos. Entonces es importante saber cuándo es conservativo. Inicialmente, el concepto es que debe existir una función tal que él pueda ser escrito como gradiente de esa función. Y si ese fuera el caso, el campo llama-se conservativo. Esa función que existe llama-se función potencial. Tá bom? Outros conceitos que a gente precisa conhecer tem relação a curvas. Então, quando uma curva é fechada, ou da parte geométrica, né? Depois formalizamos a parte teórica. Uma curva é fechada, quando ela começa num ponto, vai para onde quiser, ela pode ir para qualquer lugar e termina no mesmo ponto. O ponto inicial é igual ao ponto final. Isso é uma curva fechada. Pode ser uma curva, pode passar por qualquer lugar, mas o ponto começa aqui e termina aqui a curva. Então, essa curva não é fechada. Se é fechada, sim, é fechada, essa curva não fechada. Otro concepto relacionado a esta teoría es el concepto de curvas simples. Una curva es simple. Una curva es simple cuando no se autointersecta. Cuando no se autointersecta, ella no puede cortarse a sí misma. Por ejemplo, eso aquí no es simple. ¿Por qué? Se cortó en un punto. Entonces, el único punto, na verdad, donde ella puede ser autointersectar va a ser na origen. Ya comenzó aquí. Comenzó y terminó ahí mismo. Entonces, una curva aquí, ella comenzó en A, terminó en B, no cortóse en otro punto. Entonces, esa curva es fechada. Se permite que se corte solamente en un punto inicial o final. Esa curva aquí también es una curva. Comenzó ahí, se cortó en otro punto y llegó. Mas ella es fechada, mas no es simple. Aquí no es simple. ¿Por qué? Porque existe otro punto intermediario donde las imágenes son iguales. Pues era fechada, mas no es simple. Esa es fechada simples. Son conceptos que a gente precisa conocer. Otro concepto tiene que ver con conjunto conexo, conexidade, que no tiene nada a ver con algún concepto que ustedes pueden ter visto de convexidade. Cuando un conjunto es convexo, es para lembrar, un conjunto es convexo cuando cualquier dos puntos no conjunto, el segmento que une eles, que junta eles, que liga eles, está totalmente contido no conjunto. Entonces, por ejemplo, un conjunto así, yo tengo A aquí y tengo B aquí, existe un segmento totalmente contido. Eso tiene que ser cierto para todos los puntos. Yo boto A aquí y coloco B aquí, el segmento que junta eles no está totalmente contido no conjunto. Entonces, ese conjunto aquí no es convexo. No vamos a usar mucho ese concepto ahora, pero es bueno para saber la diferencia con conjunto conexo. No caso de conjunto conexo es diferente. Un conjunto es conexo cuando, o conexo por camino, cuando cualquier dos puntos no conjunto pueden ser ligados por un camino totalmente contido no conjunto. Debe existir por lo menos un. Claro, si yo voy directo de aquí para acá, voy a estar por fuera. A mí no me interesa eso, para ese concepto me interesa que existe un camino pelo cual yo puedo juntar esos dos puntos. Entonces, llama-se conexo por camino. Cualquier dos puntos no conjuntos pueden ser juntados a través de un camino. Existe un camino que junta ellos, los liga. ¿Cuándo eso no acontecería? Digamos un conjunto que esté formado por partes así. Este es un conjunto de 1, vamos a llamar aquí. Conjunto de 2 que está formado por esas dos partes. Yo coloco un conjunto en D2 aquí, un conjunto en D2 también aquí. Eles
no pueden ser juntados por niños. Cualquier camino que junte L tiene que estar saliendo del conjunto. Ese aquí no es conexo, no conexo. Desconexo en ese caso se llama, ¿no? Entonces a idea de conexidades, tengo que tener a posibilidad de juntar cualquier dos puntos a través de un camino. Un outro conceito que a gente vai precisar aí é de uma região simplesmente conexa. Esse é um outro conceito que precisamos, porque várias da teoria que vamos ver está relacionado com esses conceitos aí. Então, quando uma região é dita simplesmente conexa, nesse caso no plano, vamos falar inicialmente do plano, vai ser quando toda curva fechada. Vamos desenhar aqui um conjunto. Vamos desenhar um conjunto aqui. Conjunto D1. Vamos chamar assim. Estamos chamando de D, os conjuntos. Um conjunto de dois conjuntos diferentes. Esse conjunto aqui está formado, tem um buraco. O conjunto é esse aqui. Esse conjunto é esse aqui, né? Então, um deles é uma região. Essa região é simplesmente conexa e a outra não. Então, vamos ver. Quando uma região é dita simplesmente conexa, quando qualquer caminho simples qualquer curva fechada que eu desenhe aqui, curva simples fechada, ela deve incluir, a região que ela inclui deve conter somente pontos em D. Eu desenho uma região formada por uma curva simples fechada, que seja essa região, ela está totalmente contida em D, D1 nesse caso. Se eu desenho aqui uma curva assim, essa região está totalmente contida. Mas se minha curva faz assim ao longo desse buraco, então toda essa região não está totalmente contida, porque a parte do buraco não forma parte do conjunto. Então esse aqui não é simplesmente conexa, esse aqui sim. Como identifica a gente graficamente uma região simplesmente conexa? Quando não tem buraco. Porque sempre que tiver um buraco, eu posso construir ao redor dele uma região cuja borda é uma curva simples fechada. E a região não estaria totalmente contida dentro da região. Então não pode ter buraco. Okay? Um outro conceito final que a gente precisa para terminar essa parte aqui é de conjuntos abertos e fechados. Ou basicamente aberto. Quando um conjunto é aberto, quando existe uma bola total de centro, um ponto do conjunto totalmente contida com um radio qualquer. Existe uma bola totalmente contida no conjunto. Vamos ver como é isso aí. Vai ser fácil o negócio. Por exemplo, imagina que eu tenho um semiplano aqui aberto, um semiplano com a região ponteada e um semiplano com a região contínua, né? Um deles é aberto, outro não é aberto. Quando é aberto? Um conjunto é aberto, nesse caso assim, porque existe uma bola totalmente para qualquer ponto no conjunto, eu posso traçar uma bola totalmente contida. Esse é para esse ponto é para qualquer ponto que eu coloque no conjunto. Qualquer ponto que eu coloque aqui, existe uma bola. Aqui também, para esse ponto aqui existe para um ponto aqui, não para todo. Para um ponto aqui existe uma bola totalmente contida. Mas qual a diferença entre isso aqui? Que nesse ponto aqui, na fronteira, na borda, não existe uma bola totalmente contida, porque para que exista bola eu tenho que desenhar um raio, por menor que seja, essa parte aqui está fora do conjunto. Sempre que um conjunto esteja formado por uma linha contínua, esse conjunto nunca vai ser aberto, porque para os pontos interiores vai existir essa bola, mas para os pontos que estão na borda não existe essa bola totalmente contida no conjunto. Mas aqui sim, porque eu poderia tomar, eu posso desenhar bolas em qualquer ponto, exceto na fronteira, mas a fronteira não forma parte do conjunto. Então, para um ponto bem mais um zoom aqui, um zoom desse aqui, tenho aqui. Se eu faço um zoom dessa região aqui, então eu posso me afastar um pouquinho, um raio qualquer, por mínimo que seja da borda, e posso construir uma bola totalmente contida. Onde não posso desenhar a borda, precisamente são os pontos na linha, né? Mas esses pontos que estão na linha, que estão aqui na borda, não pertencem ao conjunto. Então, qualquer conjunto que esteja formado assim, por exemplo, é um conjunto aberto. Né? O contrário seria fechado, conjunto fechado.
Claro, existen conjuntos que no son ni abiertos ni fechados. Por ejemplo, puedo diseñar un triángulo así, por en cuanto va a estar siendo abierto, más cuando faço aquí, ya no es abierto. Porque aquí yo puedo construir una bola totalmente contida, afastándome un poquillo. Mas si coloco un punto aquí, ya no consigo. No consigo hacer esa bola totalmente contida en un conjunto. Por lo tanto, ese conjunto no es ni abierto ni fechado en ese caso. Ok? Entonces, lembren esos conceptos aquí que vamos a precisar para la teoría que vamos a desenvolver. Campo conservativo, curvas fechadas, curvas simples, conjuntos conexos, no conexos, región simplemente conexa, que no tiene buracos, conjuntos abiertos. Eso vamos a precisar. Entonces, visto eso ahí, vamos a ver un primer teorema que tiene a ver con el teorema fundamental del cálculo, que ustedes lembran de cálculo 1, Cuando a gente integra una derivada, como si fuesen inversas, a gente avalia a função no ponto, como se fosse um procedimento inverso, falei, não funções. Avaliando a função no ponto A, V menos a função no ponto A. Isso que a gente conhece como o teorema fundamental do cálculo, sempre e quando essa f' seja uma função contínua, porque se está integrada, depois a gente fazer esse desenvolvimento. Isso vocês conhecem. Agora vamos estender esse teorema aqui, que é uma integral, para integrais de linha, quando vamos ter uma coisa parecida. Então, para isso, como vamos a falar de integral de línea, esa curva C puede ser cualquier, aquí está un poco deslocada, esa curva C puede ser cualquier curva diferenciable, curva lisa, smooth que llamo, definida por un campo, por una función vectorial eje, y definida en un intervalo. Entonces, yo tengo una curva cualquiera. Entonces, si a función que a gente está considerado, se ya es una función de 2 o 3 variables, inicialmente, mas cuyo gradiente es contínuo, si el gradiente de esa función es continua, entonces, si yo tiver una expresión, una integral del gradiente de una función continua veces de eje, que se define una integral de línea, entonces simplemente en esos casos, puedo avaliar a f en el punto final da curva menos a f en el punto inicial da curva. Veja bem que nesse caso não preciso conhecer a curva. Só estou conhecendo o ponto final e o ponto inicial. Então, se eu tenho uma expressão dessa forma, uma integral de linha dessa forma, onde esse gradiente é contínuo, veja a similaridade com o teorema fundamental do cálculo, viu? A gente avalia no extremo B e no extremo A da integração, Nesse caso aqui, os extremos seriam o ponto final e ponto inicial da curva. Viu? Então, vamos ver como a gente vai usar isso mais na frente. Para isso, vamos ter primeiro um exemplo aqui que está seguindo no livro. Vamos supor que eu tenho esse campo. Esse campo, veja que é a mesma coisa que eu diga M, M, Y são constantes. X é um vector X, Y, Z, vamos dizer assim, ou X1, X2, X3. E isso que está aqui é um módulo ao cubo. Módulo é cada uma das componentes ao quadrado, Módulo ao cubo, ou seja, isso elevado a 3 meios, basicamente. O sea que yo puedo multiplicar esa por la primera componente, esa veces la segunda y esa veces la tercera. Eso está desenvolvido en un libro, Entonces, supongamos que yo tengo un campo. Ese vector X entonces está denotando un vector de 3 componentes. Supongo que tengo un campo gravitacional que mueve una partícula que haya sobre una partícula de masa m desde el punto 3412 al punto 222. Mueve esa partícula de ese punto a ese otro punto a lo largo de una curva suave. Curva suave, curva diferenciable. Por parte, diferenciable aquí, diferenciable aquí, diferenciable aquí. Mesmo que aqui não seja, mas por parte sim é. Então, veja, observa o seguinte. Primeiro, observa o seguinte. A gente viu que esse aqui era um campo vetorial, porque era um campo vetorial gravitacional, não é? Campo gravitacional. E veja bem, aqui o que está sendo mostrado é que se eu considero essa função, imagine se eu calculo a parcial em relação a x. Vamos calcular a parcial em relação a x disso aqui. A parcial en relación a x, vea que eso es constante, Sería constante, y es constante. Tengo que derivar eso elevado a un medio, que sería un medio de esa expresión elevado a un medio menos 1. Esa derivada interna en relación a x sería 2x. X corta con x, ficaría x dividido por esa expresión a la 3 medios, y. Ese sería parcial en relación a x. Si calculo a parcial en relación a y, va a ficar la misma cosa, más solo con un y aquí. Si deriva en relación a z, entonces va a ficar la misma expresión só com z aqui.
Então, se você observa, então, se eu calculo o gradiente dessa função, se eu calculo o gradiente dela, seria parcial em x, parcial em y, parcial em c, que coincide precisamente com o campo, porque a primeira componente do campo é x sobre isso dividido a 3 meios, y sobre essa expressão, c sobre essa expressão, pode ser uma constante, né? Multiplica cada componente. Quer dizer que para esse campo aqui, existe uma função pequenina que chama essa aqui, existe essa função, que seria sua função potencial, tal que o gradiente dessa f é o campo inicial. Portanto, esse campo é dito conservativo. Esse campo é conservativo porque consegui encontrar uma função tal que esse campo é igual ao gradiente dessa função. Isso soa um pouquinho assim meio mágico, mas essa função que a gente existem procedimentos para encontrar essas funções potenciais. Vamos ver logo mais na frente. Entendeu? Primeiro conceito, que o que é um campo gravitacional conservativo? Nesse caso gravitacional, é um campo conservativo. Existe, porque ele é conservativo, um campo gravitacional conservativo nesse caso, porque existe uma função tal que o seu gradiente é igual ao campo. Esse é o conceito que estamos trabalhando. Então, se isso é viável, então eu poderia fazer o seguinte. A gente sabe que trabalho a gente viu que era integral de linha, né? De a força vezes o tangente desse. Mas a gente viu que isso aqui também poderia ser escrito assim. Mas se o campo, nesse caso o campo gravitacional é conservativo, é porque existe uma função tal que ele igual a seu gradiente. Portanto, posso substituir isso aqui. E quando substituyo isso aqui, posso usar aquele teorema. Como o campo gravitacional, veja bem que esse campo gravitacional é uma função contínua, exceto na origem. Então, ele vai ser contínuo em todo ponto, exceto na origem. Portanto, se esse campo é contínuo, exceto na origem, então isso vai ser viável, vai ser válido para esse campo que também vai ser contínuo, exceto na origem. Eles são iguais, né? Se ele é contínuo também. Então, posso usar o teorema. O que diz o teorema? Que para resolver essa integral de linha aqui, é suficiente com avaliar a função no extremo final, a função no ponto final. E final é inicial da curva. Qual curva? Não conheço a curva, mas se conheço que terminou aqui e iniciou aqui. Portanto, avaliou o campo no ponto final, avaliou o campo no ponto inicial e faço a subtração. Veja bem, esse era aqui o ponto inicial, esse aqui o ponto final, e a função é esse aqui. Avaliar a função no ponto é substituir x, y, z por esses valores. Substituyo en 220, substituyo en 3412, tiro a continha, né? En 220, 4412, passo a conta, e esse que está allí seria, nesse caso que eu estou buscando, é o trabalho ao longo dessa curva, determinado por esse campo que age sobre essa curva de um ponto ao outro. ¿Vio? Então aqui está sendo ilustrado o quê? Aqui está sendo ilustrado que esse campo é um exemplo, um campo conservativo, porque existe a função f. Está ilustrado também que para esse caso, por ser contínuo, posso aplicar o teorema para calcular, nesse caso, esta expressão que corresponde ao trabalho. Vem do fato físico de que isso representa um trabalho. Ok. Vamos supor agora que nós temos o seguinte fato. Vamos falar de independência do caminho. O que é isso aí? Vamos supor que eu tenho agora duas curvas suaves que vão de um ponto A a um ponto B. Imagina que tenho um ponto A e tenho um ponto B por aqui. Eu tenho uma curva que vai, digamos, C1 e tem outra curva por aqui, C2. A gente viu o exemplo, vamos ver também, mas um pouco colocando exercícios, que quando eu vou de A até B por caminhos diferentes, não sempre esse valor vai ser igual. Em geral são diferentes, né? A integral de linha porque são caminhos diferentes. Mas o que a gente vai ver que se a gente tem um campo conservativo, que vamos ver, onde f, imagina que temos um campo conservativo, ou seja, existe a função onde f é igual a esse gradiente, né? Tem um f igual ao gradiente da s. A gente viu que se esse campo for contínuo, então isso também vai ser contínuo, então essas integrais aqui vão depender, isso vai ser igual a imagem do ponto final menos a imagem do ponto inicial, e esse aqui também. Então, sendo C1 e C2 curvas, eu não conheço, mas que tem um ponto inicial igual ao ponto final, se o campo for conservativo, essas integrais dependem somente do ponto extremo, sem importar a curva, e vão precisamente f de b menos f de a igual a f de b menos f de a, simplesmente cortam e eles vão ser iguais, porque f de b menos f de aqui é a mesma coisa, f de b menos f de aqui vai ser a mesma coisa. Quer dizer que essas integrais de linhas vão ser iguais, né?
valor de f nos pontos extremais e iniciais são iguais em ambos membros. Então, esses valores são iguais. Quer dizer que a integral de linha ao longo desse caminho é igual à integral de linha ao longo desse outro caminho. Isso é um fato, por exemplo, no caso quando os campos vetoriais são conservativos. Então, se diz que os campos vetoriais conservativos dependem das extremidades da curva ou são independentes do caminho, é a mesma coisa. Depende somente dos extremos, portanto, não depende do caminho pelo qual eu transite, né? Eu só tenho que chegar aqui. Então, essas são integrales de linhas que independem do caminho. Ao longo de um caminho, o valor vai ser igual que ao longo de outro caminho, né? Então, ainda tem um conceito geral, que uma integral de linha ao longo de uma curva é independente do caminho quando esses valores são iguais, sem importar o caminho mesmo, né? Para qualquer caminho que eu pegue de C1 a C2, se eles são iguais, essas integrales de linhas, é dito então que essas integrales de linhas são independentes do caminho. Isso é válido, por exemplo, quando os campos vetoriais são conservativos. Então, eu tenho, se o campo é conservativo, a integral de linha é independente do caminho. Nesse sentido. Se o campo é conservativo, a integral de linha é independente do caminho. Depois vamos tentar ver em que condições é válido o recíproco. Ou seja, se a integral de linha é independente do caminho quando o campo é conservativo. Implica que o campo é conservativo ou não. Nesse sentido, que condições deveriam ser satisfeitas para ter a volta do teorema. Então, primeiro vamos falar sobre curva fechada. Isso é para curvas gerais, né? Qualquer curva. Então, vamos primeiro ter um conceito sobre curvas fechadas. Então, a gente viu o conceito de curva fechada. A curva inicia em um ponto e percorre qualquer caminho, qualquer trajetória e termina sempre no ponto inicial. São curvas fechadas, né? Agora, veja bem, independência do caminho em uma curva fechada é uma coisa importante, pues se estabelece pelo menos um primeiro critério, né? Suponha que eu tenho uma curva C qualquer. Para entender o desenho, seria uma curva C qualquer. Eu tenho uma curva C fechada, né? Essa curva, se eu fixo dois pontos quaisquer, eu posso considerar aqui essa curva como sendo C1 unido com caminho C2. Ou seja, posso dizer que C é C1 unido com C2. Então, a integral sobre C igual a integral sobre C1 mais integral sobre C2. Sempre posso dizer. Nesse caso, o caminho é fechado. Mas veja bem também que a gente viu que esse caminho, se eu tenho um caminho de A até B, tenho uma curva de A até B, quero calcular a integral de linha dela, ela, se eu comparo com a integral de linha do caminho contrário, indo de B até A, ela troca o sinal. É uma relação que a gente viu sobre todo quando tenha de x de y, né? Quando seja em termos de função do comprimento de arco. Mas para curva fechada, então eu posso dizer o seguinte, veja bem. Se eu tenho uma curva fechada, eu posso decompor dessa forma, integral sobre C1 mais integral sobre C2. Então eu posso, veja bem que esta integral sobre C2 é a mesma coisa que integral menos C2. Estou indo de um caminho A até um caminho B. Caminho A até um caminho E. Estou indo por C1 e estou indo por menos C2. Eles têm os mesmos pontos extremos, inicial e final. Se esse for contínuo, então isso deve dar 0. Mas se o campo é conservativo, em curva fechada, isso vai dar 0. Quando é contínuo? Quando o campo, por exemplo, for conservativo. Então, para campo conservativo, posso dizer que a integral de linha em campos conservativos, né? Como tem o mesmo ponto inicial e o ponto final, isso vai dar 0. ¿No? E por outro lado, eu tenho que ver a veracidade seguinte. Se isso aqui é 0, vamos tentar, isso aqui está num sentido. Agora, se isso for 0, o que acontece com a integral de linha? Então vamos ver. Se eu tenho um caminho fechado, a gente pode fazer a mesma coisa, a mesma construção. Eu tenho um caminho fechado, tenho um ponto A, um ponto B. Eu posso traçar aqui, ir de A até B. Posso ir a través de um caminho C1 e também posso ir a través de um caminho C2. Imagine que eu tenha que ir de A até B e eu estou escolhendo dois caminhos diferentes. Eu posso formar uma curva fechada com C1 unido com menos C2. Posso formar essa curva. Posso formar essa trajetória, né? Definindo assim. De um ponto A e um ponto B, considero duas trajetórias quaisquer chegando de A até B e formo
o conjunto o conjunto de ponto C como a união desses dois caminhos, de C1 unido com menos C2. Essa curva seria fechada. O que acontece então? Que se eu calculo a integral sobre essa curva, que seria a integral sobre C1 mais a integral sobre menos C2, C1 fica igual, mais a integral sobre menos C2 é menos integral sobre C2, certo? Se eu suponho que essa integral de linha é zero, então essa parte aqui também é zero, e se isso é zero é porque são iguais. Entendeu? Com isso, indo de uma parte, com isso, temos o seguinte: se eu tenho uma curva, uma curva que decomposta, uma curva fechada composta dessa forma, a integral de linha é zero para uma curva fechada, né? E se eu tenho que esse integral é zero, se a integral é zero, a integral é independente do caminho, são iguais. Então, na verdade, estou mostrando o sí somente sí desse teorema. Va num sentido e va no outro. Ou seja, se a integral de linha é independente do caminho, porque esse valor daqui com esse valor aqui são igual, f de b menos f de a, f de b menos f de a para ambos caminhos. Então, se isso é independente do caminho, acaba de mostrar que essa integral de linha tem que dar zero, sendo o caminho fechado, né? E essa parte mostra aqui que essa integral de linha é zero. Eu sempre posso componer isso como, mostramos como caminhos diferentes com essa união, e mostramos que esse caminho C1 e esse caminho C2 têm a mesma integral. Então, a integral de linha independente do caminho, se somente se mostramos um sentido no outro, ele é zero para todo caminho fechado. Se é independente do caminho, a integral de linha é zero. Se a integral de linha é zero, é porque sou independente do caminho. Isso é somente para curva fechada, tá bom? Para curva fechada. Então, em particular, isso é válido também para caminho, para campos conservativos, né? Para campos conservativos. Vamos a para curva fechada nesse caso. Então, ok, a gente viu o seguinte: que vimos até agora? Temos então que, falando de independência do caminho, temos o seguinte: que todo campo vetorial conservativo é independente do caminho, né? Integral de linha independente do caminho para campo conservativo. Se eu tenho um campo conservativo, eles são independentes do caminho. Em particular, quando a curva é fechada, independência do caminho, a integral é zero para a curva fechada. Mas eu quero o contrário desse teorema aqui. Se o caminho, se integral para uma curva qualquer, se a integral é independente do caminho, o campo é conservativo. ¿Será certo isso? Porque se o campo é conservativo, então eles são independentes do caminho para qualquer curva. Mas para qualquer curva, se elas são independentes do caminho, se a integral de linha são independentes do caminho, o campo tem que ser conservativo. Isso é certo com certa hipótese, que é o que diz aqui. O que diz aqui esse teorema. Suponhamos que o campo é um campo vetorial contínuo numa região aberta conexa. Esta é uma região aberta conexa. Já vimos que era conexo, isso aqui não é conexo, né? Não existe um caminho que junte ambos. Uma região conexa, né? E aberta. Região aberta, conexa. Para regiões abertas conexas, então é válido que, se a integral de linha é independente do caminho, então F é um campo vetorial conservativo. Viu? Tínhamos que se era conservativo, então era independência do caminho da integral. Independência do caminho. Quando vale o contrário? Quando estejamos trabalhando numa região conexa aberta. Se o campo é conservativo, então essa definição, existe uma função potencial tal que ele é o gradiente dessa função. Então esse é o teorema. Temos um problema. Se o campo é conservativo, ele é independente do caminho. Se ele é independente do caminho, é conservativo sempre e quando estejamos trabalhando numa região aberta conexa. Entendeu? Ok. Então aqui estamos falando de outras coisinhas que vamos precisar. Já veja que o teorema diz aberto conexo. Então aqui vamos ver outra. Aqui dá uma definição de acordo com a seção do livro, né? Isso aqui é que vimos que um conjunto é aberto se existe uma bola aberta totalmente contida no conjunto, né? Então, conjunto aberto não tem ponto fronteira, porque na fronteira não existem essas bolas totalmente contidas, não? Já vimos isso. Então, tem outro critério que a gente vai estabelecer. Uma questão.
¿Cómo é possível saber se o campo vetorial F é conservativo ou não? Como saber se um campo vetorial é conservativo ou não? Existe outro critério que vem com um teorema, né? Pues ya vimos, si el campo independiente del camino en una región conexa, él es conservativo. Mas este es un criterio ainda un poco más geral. Suponha que saibamos que F es conservativo. Si F es conservativo, entonces vamos a establecer una condición aquí. Suponhamos que un campo es un campo vetorial conservativo, o sea, un campo puede ser escrito como PQ. Suponhamos que él sea conservativo. Y que tenga derivadas parciales de primera orden continua. O sea que las derivadas parciales de primera orden son continuas. Derivadas parciales, si estamos en dos variables, es parcial en x, parcial en y. ¿No? Entonces, si él es conservativo, es porque existe una función tal que L es el gradiente de esa función. O sea, por un lado, tenemos que el campo F es PQ. Y por tanto sabemos que L es conservativo. O sea que ese campo es igual al gradiente de una función. O sea que si es igual al gradiente de una función, quiere decir que P tiene que ser igual, igualando componentes, ¿no? P tiene que ser igual a parcial en x, es que es igual a parcial en y. Eso simplemente por ser conservativo, ¿no? Después la definición. F tiene que ser igual al gradiente. F tiene que ser igual al gradiente. Ese aquí es a F, ese aquí es el gradiente de F de la función potencial. Si es conservativo, pues son iguales. Entonces, a P do campo F tiene que ser igual a ese termo aquí y para Q también. ¿Qué ganamos con ese? Yo pensé que P es parcial de F en x. Yo puedo derivar P en términos de y. Yo derivo P en términos de y porque yo quisiera, supongamos que exista la segunda derivada parcial continua, ¿no? Yo derivo eso en términos de y, tengo la segunda derivada en esa orden. Y si yo tengo que Q es parcial de F en relación a y, pues la definición de función potencial, entonces yo podría derivar Q en términos de x, si yo quisiera. Si yo quisiera, sería derivar en términos de x a parcial de F en relación a y, que a Q, derivo en relación a x. Cuando derivo en relación a x, eso aquí es la segunda derivada a F en relación a y aquí, ¿no? Quiere decir entonces que si él conserva, si por el teorema de Clairaut, o sea, las segundas derivas parciales son continuas, si ellas son continuas, entonces ellas son iguales. Si ellas son iguales, quiere decir que ese termo tiene que ser igual a ese aquí. Entonces, ven ese teorema. Vean bien, si un campo en dos variables, tenemos un campo en dos variables, si un campo es conservativo, o sea que si es conservativo, ya sabe que podemos hacer eso aquí, P igual a eso y Q igual a S. Si un campo es conservativo, las derivadas parciales de primera orden son continuas para poder aplicar ese teorema, entonces a parcial de P en relación a y es igual a parcial de Q en relación a x. Ese es un teorema. ¿Cómo determinar si un campo es conservativo? Si F en segunda derivada parcial es continua, entonces parcial de P en relación a y es parcial de Q en relación a x. Si el campo es conservativo con esa condición, esas derivadas parciales son iguales. ¿Qué hasta ahora que nos permite decir eso aquí? Que si ellas son diferentes, el campo no es conservativo. Lembra que si yo tengo un teorema de la forma P implicando que si eso aquí es cierto, a gente puede deducir eso aquí. Mas si a gente no tiene eso cierto, no podemos decir nada de eso. Lo que podemos decir hasta ahora es que si el campo es conservativo y las segundas derivadas parciales, y así derivadas parciales de P y Q, ¿no? Que serían las segundas derivadas parciales. Si las derivadas parciales fuesen continuas, se establecería eso, serían iguales, y por tanto tendríamos esta relación. Quiere decir, entonces, que si un campo es conservativo, satisface eso aquí. Si no satisface eso aquí, no es conservativo. Por en cuanto. Ahora, yo gustaría un criterio para establecer, yo gustaría que este teorema se estableciera, fuese cierto en ese sentido. Porque si fuese cierto en ese sentido, bastaría con yo calcular de las parciales esas, comparar si son iguales, y ahí determino que el campo es conservativo. Si eso fuese válido. Entonces, la recíproca es verdadera para un tipo especial de región. Eso va a ser cierto solamente para un tipo especial de región. Y lo que vamos a ver. Entonces, aquí viene un concepto, por eso falei de curva simple. Vamos a lembrar una curva simple no fechada. Curva simple no puedes interceptar. Si intercepta no es simple. Simple puede ser interceptar solamente en un punto extremo.
fechada, né? Simples, essa aqui não é simples porque se corta e não é mas é fechada porque o ponto inicial coincide com o final. Pode começar aqui, terminar aqui, ela termina aqui, finaliza aqui, mas não é simples porque se corta em outro ponto, né? Então, para a recíproca do teorema, a gente vai falar da região simplesmente conexa, que a gente vimos inicialmente, né? É uma região simplesmente conexa, né? Porque posso juntar qualquer dois pontos por um caminho totalmente contido. E a região, bom, esse seria o conceito de conexo, né? E a região é simplesmente conexa. Então, isso aqui falei de conexo, né? Conexo é quando eu posso juntar qualquer dois pontos do conjunto por meio de um caminho. Esse é conexo. Agora, simplesmente conexo. Uma região é simplesmente conexa por caminho quando toda curva fechada simples em D contém ou inclui só pontos que estão em D. Então, se eu traço aqui uma curva fechada, opa, eu traço aqui uma curva fechada. Vamos. Está querendo me. Opa. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ok. Ai, não empecé esta parte aqui. Bom, então, independência do caminho, falamos que a gente tem a gente quer saber quando é válida a volta. Então, sabemos que uma região é simplesmente conexa, ou nesse caso, primeiro, conexa, quando qualquer dois pontos no conjunto pode ser unidos a través de um caminho. Esse es otro concepto de simplesmente conexa. Repito, conexo, uma região conexa, tenho dois pontos, eu posso juntar eles a través de um caminho qualquer, mas o caminho tem que estar no conjunto. Entendeu? Esse aqui não seria esse conjunto formado por essas duas partes, un C igual a unión B, no es conexo porque ese punto con ese no puede ser juntado a través de un camino que esté totalmente contido porque esta parte está fuera. Eso es conexo. Ahora, simplemente con eso, un conjunto simplemente conexo, cuando yo puedo trazar una curva simple que no se corta, fechada, y a región que él forma está totalmente contida en un conjunto. Quer dizer que no puede acontecer eso aquí. Aquí, por ejemplo, aquí yo trazo una curva fechada y toda esa región está contida en un conjunto. Mas si yo faço otra curva así, toda esa región que la conforma no está totalmente contida porque esa parte está fuera. La parte que está de interior a esa región no está totalmente en un conjunto, porque no está. Igual puede tener un o dos buracos. Si yo trazo una curva fechada aquí, a región dele contém pontos que no están en un conjunto. Y tienen que conter todos los puntos. Esa curva fechada, todos los puntos tienen que estar dentro del conjunto. Entonces, esa región no es simplemente conexa. Región es simplemente conexa por en cuanto no pueden tener buraco. Esa aquí no es conexa. No puedo pasar por lado. Ok. Si no es conexa, no es simplemente conexa. Ok. Entonces, una región simplemente conexa no contiene ningún buraco. Y no puede consistir en dos partes separadas, porque en las dos partes no tiene buraco, mas no es conexa. ¿Entendeu? Ok, entonces aquí es donde es válido a otra parte del teorema. Así yo. Entonces, considero un campo. Vean bien que estamos en un campo de dos dimensiones. Un campo vectorial en una región abierta simplemente conectada. O sea, una región D simplemente conexa. Suponhamos que P y Q tengan derivadas continuas de primera orden y que sean iguales. Si ellas son iguales en una región simplemente conexa, entonces un campo es conservativo. Entonces, si un campo es conservativo y tenga derivadas parciales de primera orden continua, entonces él va a establecerse que parcial de Q en relación a X va a ser igual a parcial de P en relación a Y. Mas, si esas son iguales num conjunto simplesmente conexo, entonces o campo é conservativo. Tenha en conta essa hipótesis para que quando se pesa mostrar uma coisa, tem que ver se as hipóteses são satisfeitas. Bom, isso vamos fazer esse exercício. Isso aqui é um exemplo rápido, né? Imagine que eu tenho um campo aí. Determine se é ou não conservativo. Por enquanto, aqui a gente sabe
se ele é conservativo, então as derivadas parciais, veja bem que esse P e esse Q, né? A gente sempre deriva Q em relação a X e P em relação a Y. Parcial de Q em relação a X tem que ser igual a parcial de P em relação a Y. Então, se derivou, se esse P y ese Q, siempre P en relación a Y y Q en relación a X. Aquí dio menos 1, el parcial de Q en relación a X es 1. Son diferentes. Como elas son diferentes, por conta recíproca, o campo no es conservativo. Lembrem que si yo tengo un teorema de forma P implicando que es la misma cosa que no que implica no P. Misma cosa. ¿sí? Si el campo es conservativo, esas derivadas parciales son iguales. Si son diferentes, entonces no es conservativo. Negación de eso implica negación de eso. ¿Está bom? Ok. Visto eso aí, então vamos simplesmente terminar aqui com uma observação para ver de onde saiu o nome desse campo conservativo. Vamos entender um pouquinho aqui, né? Se acaso a gente pergunta isso em algum trabalho. Então, rapidamente aqui vamos ver como damos porque tem um campo de força contínua que move um objeto de um ponto ao longo de um caminho C, de um ponto A até B. Eje de A, bom, o caminho vai de aqui até o ponto B. Vamos supor que a lei de Newton, que massa vezes aceleração, né? Aplicado ao longo da curva. Então, sabendo que aceleração é a segunda derivada, velocidade é a primeira derivada, lembrando isso. Então, temos que a força através do caminho é massa vezes a aceleração, em termos de t, né? Então, o trabalho, que já sabemos qual é a forma que temos, seria f de eje de t vezes eje linha de t, que é a derivada, né? De eje, né? E simplesmente substituindo. Essa f tem uma fórmula. E eje linha de t é isso aqui. Así que o trabalho é igual a isso aqui. Vejam a dedução que onde vamos chegar, né? Ou seja, mas eu tenho, veja bem que eu tenho que esse integral é igual a isso aqui. Eu tenho uma eje 2 vezes eje linha, um produto escalar, o m constante, né? Então veja bem que eu posso escrever isso assim. Se você observa aqui, a derivada disso aqui é a área do primeiro vezes o segundo sin derivar, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, a derivada de um produto escalar, né? Que está aqui a fórmula. Que sean duas vezes, isso aqui é duas vezes eje 2 linha de t vezes eje linha de t. Portanto, eu posso, veja bem onde aparece esse 2, que não está nessa outra aqui. Isso que está aqui, eje 2 vezes eje linha, é a derivada de eje linha vezes eje linha, duas vezes a derivada desse aqui. Então, esse 2 cortaria com esse 2, passaria a outro membro, dividir. E eu tenho que esse termo que está aqui é a derivada disso aqui, dividido por 2. Estou substituindo. ¿Para quê? Porque a integral da derivada é exatamente o termo que está aqui. Integral da derivada por el teorema fundamental de cálculo é exatamente isso que está aqui. Mas lembre também que uma expressão vezes é a mesma, é o módulo dela ao quadrado. Então, eje linha vezes eje linha ao quadrado. Então, isso aqui, pelo teorema fundamental de cálculo, seria isso aqui, que seria eje linha ao quadrado, avaliado entre B y A. A integral de como estamos integrando derivando por la teorema fundamental de cálculo, fica exactamente eso avaliado entre B y A. Sustituyendo eje línea de T, en ese caso T por B y después por A, fica eso aquí. Por enquanto, ¿no? Más eso que está aquí, eje línea es velocidad en B, y eso aquí es velocidad en A. Por tanto, el trabajo que a gente estaba calculando es un medio de la masa, da masa veces BA menos V de B. O multiplicando también eso aquí. O sea que tem uma fórmula de trabalho. Isso que está aqui a gente conhece em física, é conhecido como energia cinética. O sea que o trabalho seria a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Isso aqui, essa quantidade de energia cinética está aqui em B e depois em A. Então, tenho essa fórmula, por um lado, né? Por outro lado, então, aqui está dizendo que o trabalho realizado pelo campo de força ao longo de um caminho C é igual à variação da energia cinética, a variação da energia cinética nas extremidades do ponto C. Então, vamos supor agora que F é um campo de forças conservativo. Vamos supor também que, além disso, o campo seja conservativo. Ou seja, que F é o gradiente de uma função. F é um gradiente de uma função. Então, o F
Vamos a supor entonces, en física, energía potencial de un objeto es definida como energía potencial, en este caso aquí es P de potencial, E menos F. Si el campo es conservativo, F es menos gradiente de F, o sea que F sería menos gradiente de F, menos gradiente de P. O sea que el trabajo es F veces DR y F menos gradiente de P de R, ficaría entonces, si eso fuera continuo, sería a función P, sería avaliada no extremo B menos a función P avaliada no extremo A. Con ese sinal menos, trocaría sinais aquí, fica P de A menos P de B. O sea, hay energía potencial en A menos energía potencial en B. Entonces, por una parte, el trabajo, ese aquí el trabajo, por otra parte, el trabajo era KdB. Si vimos aquí anteriormente, KdB menos KdA, ¿no? KdB menos KdA. Igualando, trabajo igual a trabajo, PdA menos PdB igual a KdB menos KdA. Transpondo término, es KdA para acá y PdB para lado derecho, ficaría eso que está aquí. Eso aquí es energía potencial y es energía cinética. O sea que la energía, eso que está aquí, ahí te podría decir así, lo que dice la ley de conservación de energía, ¿no? A soma de energía potencial y a su energía cinética permanece constante, o sea, a soma un punto A, un punto B, de energía potencial y cinética, un punto A soma delas, no ponto inicial, é a mesma expressão no ponto B. O sea, que a soma energía cinética no ponto inicial y no ponto final, a soma de energía cinética con energía potencial no ponto inicial y no ponto final son iguales. O sea que a energía se conserva, eso es lo que se llama ley da conservação de energia. Isso vai ser vocês usar muito em mecânica do fluido. Mecánica do fluido, convección, todo que tiene que ver con transmisión de calor, a gente va a usar esas ecuaciones aquí para establecer las ecuaciones de Navier-Stokes, que son muy útiles. Entonces, como es ley de conservación de energía, a gente está llamando ese campo de conservativo. Entonces, campo vectorial conservativo. Entonces, a partir de aquí esa teoría, voy a hacer entonces algunos ejercicios.